De um lado, a Estátua da Liberdade, do outro, o Cristo Redentor. Duas nações, dois sistemas de justiça e uma mesma pergunta que define a nossa era digital. Pensa na seguinte situação. Uma empresa lança um produto com defeito ou tem uma política de privacidade que é bem abusiva e isso afeta milhões de pessoas de uma só vez. Processar a empresa por conta própria? Bom, seria caríssimo, demorado e para a maioria das pessoas simplesmente impossível. E aí, como a justiça pode chegar para todo mundo? Ok, vamos mergulhar nesse problema. O ponto central aqui é o que a gente chama de dano em massa. Quer dizer, quando o prejuízo para cada pessoa é pequeno, mas o estrago total é gigantesco. Para isso, o sistema de justiça precisa de uma ferramenta especial. E essa ferramenta são as ações coletivas. Elas existem por duas razões bem simples e importantes. Primeiro, garantir que todo mundo tenha acesso à justiça, mesmo quem não teria como pagar por um processo sozinho. E segundo, é uma questão de eficiência. Pensa bem, em vez de ter milhares de processos idênticos entupindo os tribunais, tudo se resolve de uma vez só. Só que nem todo lugar resolve isso do mesmo jeito. E é aqui que a coisa fica interessante. Vamos ver como Estados Unidos e Brasil escolheram rotas bem diferentes para chegar numa solução parecida. E aqui está a diferença crucial. Lá nos Estados Unidos, o sistema de class action é liderado por um cidadão comum, uma das vítimas, que passa a representar o grupo inteiro. A ideia por trás é dar poder ao indivíduo. Já no Brasil, com a ação civil pública, quem toma a frente são instituições públicas. A filosofia é outra. É o Estado que tem o dever de agir como guardião dos interesses da sociedade. E quem são exatamente esses guardiões aqui no Brasil? Olha, a lista é bem ampla. Tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, os próprios governos em todas as esferas e até algumas associações da sociedade civil que preenchem alguns requisitos. É um contraste bem forte com o modelo americano, que foca tudo em uma única pessoa representando as outras. E tudo isso tem base no que se chama de teoria institucional. A lógica é a seguinte: a defesa dos interesses de todo mundo é uma função do Estado, não de uma pessoa só. O Ministério Público, por exemplo, não está ali defendendo o interesse próprio. Ele está cumprindo um dever que a Constituição deu a ele de proteger a comunidade inteira. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho num conceito do direito brasileiro que é fascinante e que realmente separa os dois sistemas. Bom, se essa pergunta for feita no Brasil, a resposta é um sonoro não. A justiça coletiva por aqui vai muito além de só devolver dinheiro para quem foi prejudicado. E aqui chegamos ao dano moral coletivo. É importante entender, isso não tem a ver com um sentimento de tristeza geral. É um conceito bem objetivo. Acontece quando uma atitude ilegal agride valores que são fundamentais para a sociedade, causando um dano à própria comunidade. É como se abrisse uma ferida no tecido social, mesmo que ninguém, individualmente, sinta uma dor específica. Então, quando a justiça determina uma reparação por esse dano, ela tem três objetivos bem claros. Primeiro, punir quem errou. Segundo, mandar um recado bem alto e claro para que aquilo não se repita. E terceiro, que talvez seja o mais importante, reafirmar para toda a sociedade que aquele valor que foi violado, ele é protegido por lei e é para ser levado a sério. Tá, mas e o dinheiro da multa? Para onde ele vai? Ele não é dividido entre as vítimas. Em vez disso, essa grana vai para um fundo público que financia projetos que beneficiam a coletividade. Muitas vezes, projetos na mesma área onde o dano aconteceu. A ideia é reparar a sociedade como um todo. Ok, tudo isso parece um pouco teórico, né? Então vamos ver como essa ideia funciona na prática, num caso bem real e atual. Em 2021, o Ministério Público Federal, junto com outras organizações, entrou com uma ação civil pública contra o WhatsApp e a Meta, a empresa dona do aplicativo. O motivo? A política de compartilhamento de dados dos usuários com o Facebook. Essa citação do processo é muito forte. A acusação não é só sobre coletar dados, é sobre usar os metadados, que são os dados sobre os nossos dados, para fazer análises, tirar conclusões e, como o próprio texto diz, encaixar cada pessoa em um perfil que pode ser usado para publicidade direcionada e sabe-se lá mais o quê. E a gente está falando de dados que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que revelam muito. Por exemplo, o modelo do celular pode indicar o poder aquisitivo de alguém. O endereço de IP e a geolocalização mostram onde a pessoa está. Até a frequência e os horários de uso do app dizem muito sobre os hábitos de cada um.
E aqui o caso se conecta com tudo que a gente falou. O argumento central da ação é que essa prática não viola só a privacidade de milhões de pessoas individualmente. Ela representa um dano moral coletivo, uma ofensa ao direito de toda a sociedade de ter controle sobre a própria identidade no mundo digital. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui são duas filosofias bem diferentes sobre qual é a melhor forma de proteger o público. De um lado, o modelo americano. A força dele é que ele aposta no poder do cidadão para começar a luta, o que garante que o interesse da vítima está sempre em primeiro lugar. O risco? Depender dos recursos de uma pessoa só e a chance de aparecer em ações meio aventureiras. Do outro lado, o modelo brasileiro, que usa a máquina e os recursos do Estado para agir como um protetor de todo o sistema. O risco aqui é o cidadão ficar mais passivo, esperando que uma instituição perceba o problema e faça alguma coisa. E isso nos deixa com a grande pergunta final. Neste mundo de tecnologia super complexa e danos que acontecem em escala global, qual dessas abordagens funciona melhor? A agilidade de um cidadão com poder para agir ou a força de uma instituição guardiã? A resposta, claro, não é simples. E talvez o futuro da justiça na era digital dependa dela.